Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. Sendo assim, vou atender hoje aos pedidos dos inscritos que me solicitaram que eu fizesse um comparativo entre a velha escola, aquela escola que fazia masterização no vinil, e a nova escola que hoje faz através da era digital, a CD, ou seja, a analógica e a digital. Então eu vou fazer um diferencial entre esses dois mundos, fazer um paralelo entre as técnicas e no final eu quero a sua conclusão, o seu comentário, o que você acha que é melhor, pior ou se não existe nada. E como nós estudamos já aqui dentro do canal, em módulos passados, com a chegada do gravador de fita, que realmente a mixagem passou da mixagem física para a mixagem de edição. Porque, como eu falei, antigamente a mixagem antes do gravador de fita era como? Reunia todo mundo ali, era físico, né? O cara botava assim um distante do outro, ia testando o som, ficava ali horas num lugar acusticamente realmente propício à gravação e era feito de forma assim, uma mixagem mais física. A mixagem se tornou mais real com a entrada do gravador de rolo, porque agora não, se gravava o baixo sozinho, gravava em 4 canais, os instrumentos sozinho, depois juntava esses 4 canais e fazia ali o que? Equalizava, dava o seu jeitinho e entrava, né? Ia somando até ficar ali em estéreo, LR. Nesse ponto que realmente começou a existir uma edição. E com a entrada do gravador de rolo, logicamente que houve um upgrade nas ferramentas de edição. Então os EQ agora passaram a ser mais cirúrgico, tínhamos de limiter, compressores, reverb, né? Começou claro no reverb de mola. E todas essas ferramentas de edição tinham a finalidade, como tem até hoje, de trazer ao ouvinte a melhor sonoridade possível. Mas existia problemas e por isso que existia a ferramenta para conseguir essa sonoridade. Então, em cima das técnicas aplicadas, é isso que eu quero que você entenda, que nós vamos falar aqui dessa masterização feita da velha e da nova escola. Eu vou deixar aqui um adendo que durante esse estudo eu vou usar uma DAW aqui que não vai importar o nome, porque a técnica ela é usada em qualquer DAW, Pro Tools, no Endo, Cubase, etc. Não importa a DAW. Então, o que eu for falar lá e quando eu for usar DAW, porque nessa DAW funciona assim, não. É em todas as DAW, em todos os processos é sempre a mesma coisa. A técnica é a mesma. Muda as posições lá de configurações segundo cada DAW. Então, a partir daqui, nós vamos começar a ver as problemáticas que começaram a surgir, como existe até hoje, quando você faz a mixagem e a masterização. E o primeiro impasse que a engenharia da velha escola encontrou para masterização e mixagem foi com relação ao campo estéreo, ou seja, a largura estéreo. Por quê? Quando o áudio era transferido para o disco de vinil, aumentava as fases das bandas das frequências graves, causando o quê? Uma diminuição do som, devido ali ao desfaseamento que ocorria. Além disso, eles observaram o seguinte, que a agulha saltava durante a reprodução, por causa desse impasse. Os engenheiros então se reuniram e criaram uma técnica que todas as frequências graves abaixo de 100 Hz seria mono, e de 100 a 500 Hz estaria próximo de mono. Então eu vou aqui abrir a DAW, é aquela velha ideia que nós temos aqui, vamos para o console, que o que acontece? Tudo que é grave fica centralizado, vê, o bumbo aqui ele está centralizado, e os que são próximos ao grave, sempre o mais próximo do centro, né? Vai ficando aqui, né? Entre 40, 30, tu vai sempre aproximando do centro para ser o mais mono possível. Então a ideia é essa, centralizar. Com isso eles resolveram 2 problemas e sem querer. Por quê? O primeiro, o grave, por ter muita potência, como já estudamos aqui, quando se sair numa caixa só, causa o quê? Um forte impacto só de um lado do alto-falante, e isso pode causar problema futuro para o alto-falante, de distorção, ele começar a abrir, como chamam. E você distribuindo o grave entre as 2 caixas, você vai ter maior potência, porque ele está distribuído, ele sai dos 2 lados, e ao mesmo tempo, por causa do efeito fantasma que já estudamos aqui, o grave vai para o centro. Com isso, você ouve ele centralizado, ali no meio, e com muita potência. E a outra coisa que eles fizeram foi o seguinte, vamos voltar para aqui. Eles cortavam toda a frequência, que eu já até botei aqui, abaixo de 100 Hz. Por quê? Os sons caseiros, né, antigamente, que as pessoas ouviam lá na sua vitrola, nos seus discos de vinis, era estéreo, LR, mas não tinha alto-falante com a potência
para usar, como é até hoje. Se você for ver nos seus sons específicos, como da Sony genérico, que usa subwoofers muito grandes, potentes para isso, mas na maioria dos casos, os multimídia hoje em dia, os sons reprodutores que usam-se nas casas, não utiliza dessa parte de grave. Você ouve o grave a partir dos 50 para lá, assim que são hoje em dia os alto-falantes, você escuta bem. Então você vou botar aqui o baixo, ó. Tirar, vou aumentar para vocês escutarem bem, ó. Tirar. Hoje se optou para quê? Cortar tudo abaixo de 30. Porque na era digital já há mais o controle, não há o problema do pulo lá da agulha. Então, o que mudou entre as duas coisas? Hoje em dia já não é mais esse corte de 100 nos instrumentos graves, mas utilize esse corte de 100 Hz em outros instrumentos que não seja grave. Por exemplo, no violão, o cara chega aqui no violão, vamos aqui botar o mesmo aqui, ó, e faz-se esse corte aqui em 100. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Toda essa parte que toca para cá, ela é desnecessária ao instrumento e só suja para o contrabaixo, ó. Então a nova escola mudou isso, jogando isso aqui nos instrumentos graves para 30, 20, 30, abaixo disso faz o corte nos instrumentos graves e nos outros instrumentos que não são graves em 100, tudo abaixo de 100 é cortado. Até Bob Clark, um grande engenheiro da nossa atualidade, defende muito essa teoria. Então essa é a diferença entre a nova e a velha escola nesse primeiro impasse. Vamos continuar, senão esse estudo vai ficar longo, o pessoal anda reclamando, falando que eu falo demais, então vamos acelerar. O segundo impasse encontrado pela engenharia do áudio da velha escola era com relação agora também aos agudos, ou seja, as frequências abaixo de 16 kHz causavam um ruído estranho, né? Porque ficava uma chiadeira que se juntava, causando com isso uma distorção. E a agulha do vinil, ao passar por essa área, acentuava demais esse barulho. O ruído da agulha já havia um ruído natural da agulha correndo ali sobre o suco, que era justamente mais nessa área. Então, com esse ruído, junto com o ruído acima de 16, formavam uma distorção que tornava o som ruim. Então, eles optaram para fazer agora o quê? Um corte abaixo de 16, chegava aqui e abaixo. O que mudou? Nada, senhores. Nos instrumentos agudos é feito isso até hoje, porque é uma área desnecessária, que só tem ruído. Tudo isso aqui, senhores, tem a ver com a masterização e mixagem. Tente-se a isso. O terceiro impasse agora era com relação à sibilância, que geralmente está localizada na banda de frequência de 5 kHz a 9 kHz. E como sabemos, a sibilância é de certa forma um ruído que é causado pela voz ou por instrumentos como os pratos. Ali existe também uma certa sibilância, que é aquele muito agudo. E como eu já mencionei agora há pouco, o disco de vinil era propenso a potencializar o agudo, né, causando uma distorção. E desta feita, para resolver esses problemas nessa área, o que eles fizeram? Eles faziam atenuação nessa área entre 5 a 9 kHz. Então aqui havia uma certa atenuação. Eu não vou fazer aqui, botar o que, diminuir e tal, mas havia essa diminuição. O que mudou? Hoje se criou-se o DS, que é uma ferramenta específica para isso. Então havia essa preocupação tanto na voz como lá na masterização. Muitos hoje engenheiros de masterização na década atual, na era digital, pratica de usar um DS na masterização com o fim a tirar esse ruído, às vezes, irritante dos pratos, né, que fica, para ficar assim, um agudo bem suave, um agudo gostoso, aquele agudo gostoso de se ouvir, tirando aquele muito fino que causa uma certa irritação. E o quarto e último impasse era com relação à dinâmica, porque o pico, quando alcançava a casa de mais de 12 dB RMS, a agulha do corte não absorvia tais impactos e saltava. Então essa preocupação na era do disco de vinil era muito preocupante. Eles então faziam o quê? Desde a gravação já era feita essa preocupação, já com essa dinâmica, com esses picos de gravar já a coisa com a execução natural, mas sem exagero, que às vezes acontece hoje em dia. A gente gravamos, o camarada, o músico chega lá e mete o pau e a gente depois editamos, que hoje em dia é muito mais simples.
então começava lá. Com esse acerto já na gravação, quando ia lá para a mesa, usava uma equalização, usava-se um compressor limiter para reduzir, mas de forma que só mesmo suavizar mais os picos, porque eles já vinham da gravação controlado. Por isso que muitos falam assim, o disco de vinil ele tem uma sonoridade melhor, porque a execução ali, ela é mais natural, porque ela é mais real, é aquilo que foi gravado. Hoje em dia gravamos e para assentar, né, esse áudio, a mix como um todo, nós metemos compressores ali, limiter, para conseguirmos que o áudio fique como um todo, né? Tocando ali sem perturbar ali no cantinho dele, fazendo só o papel dele. Então essa é a diferença. Além disso, a velha escola não queria esse negócio de som comprimido. Vê que ali não existia compressão do som como existe hoje. Na era atual, né, com os bitrates de larga escala para gravação e tudo mais, acontece que no mundo de hoje se preocupa muito em ter volumes cada vez maiores e com isso existe hipercompressão para alcançar volume, potencializar mais o som para que fique muito alto. Com isso destrói-se a dinâmica, por isso que existe uma diferença muito grande entre o disco de vinil e a música que você ouve hoje. Você escuta um disco de vinil, realmente é aquela coisa natural, é por isso, existe uma naturalidade no disco de vinil. Hoje, na época atual, é muito artificial, porque o músico toca ali de maneira natural, mas quando vai para a engenharia do áudio, eles arrasam, porque ali eles metem compressores. Então eu respondi a pergunta que me pediram para que eu falasse sobre qual é a diferença lá da mixagem lá, da masterização do passado para hoje, né, na era digital, essa nova e velha escola. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que existe realmente uma nova escola? Eu peço que você deixe aí abaixo o seu comentário dizendo o que você acha, se existe ou não, ou como diz o velho guerreiro, né, o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, a nova escola se copiou a velha escola, ou nada mudou. Dê o seu comentário, o que você acha com relação a tudo isso. Querendo ter respondido a dúvida do inscrito, termino aqui agradecendo a toda essa família do áudio pelo carinho a mim prestado, através dos e-mails, comentário, deixando o like. Aliás, se esse estudo lhe foi útil, deixe seu like aí, que isso me empolga, me motiva. A toda a família do áudio, voto de boas produções e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.